o Mashiach estava atrasado. E a gente acha que ele está atrasado na nossa vida, porque a gente acha que tem que ser na nossa hora. Imagina se Ruth pensasse assim, puxa, eu passei já sofrimento 10 anos lá em Moabe, a família da Naomi, do Elimelech, né, do meu marido, do meu cunhado, vieram para Moabe e tudo, e um monte de calamidade aconteceu com a gente lá e tudo, parece que tudo dá errado. Se ela embarcasse na onda de negativismo da sogra dela, da Naomi, ela não desfrutaria dessas bênçãos agora. A gente faz aquela pergunta que a gente falou aqui no início, que é a pergunta oculta do livro. Onde está o Criador em tudo isso? Em tudo isso que eu estou passando. Então a gente viu que ela teve uma intuição e ela saiu, ela não ficou parada, ela saiu na direção do milagre, é aquilo que em Israel falam. O milagre ele ocorre de acordo com a nossa movimentação. A gente não precisa e não deve ficar parado. A gente tem que se movimentar na direção do milagre. E ela estava no momento certo e na hora certa, porque no coração dela existia um desejo de fazer o que era certo. Então ela estava ali no momento certo, na hora certa, na expectativa, vamos dizer assim, de alguém usar de favor e merecido para com ela. Mas ela se movimentou, ela acreditou, ela não enterrou a vida dela, tipo assim, não, tá tudo acabado, e não, ela virou a sustentadora da casa. E essa atitude de Ruth fez com que Naomi começasse a enxergar uma luz no fim do túnel. Há algumas irmãs que buscam do Criador uma pessoa para a sua vida, ela precisa estar no lugar certo e na hora certa. E acreditar que o favor de Yahuwah vai estar com ela. O favor imerecido, né? Porque a Escritura diz que bênçãos caem sobre a cabeça do justo. Não é preciso a gente ir atrás da bênção. É só fazer o que precisa ser feito e as bênçãos, ela vem sobre as nossas cabeças. Ruth, ela se posicionou e o Criador olhou para ela. Você quer falar? Uma coisa interessante, nós somos seres humanos e o nosso tempo é diferente do tempo do Criador. Para as irmãs de Lázaro, para as irmãs de Elazar, né, a impressão que elas tiveram foi que o Mashiach chegou com 4 dias de atraso. Chegou atrasado. Isso é muito forte, isso, né? Sim. Ou seja, elas mandaram um recado para ele, tal, que não sei o que, sobre Lázaro, a gente conhece essa história. Então, ele chega, Lázaro já tinha morrido há 4 dias, e o texto ainda diz, Lázaro, a quem tu amas. Ele era muito amado pelo Mashiach, ao ponto do Mashiach chorar antes de ressuscitar Lázaro, né? Lá em Yohanan, João capítulo 11, chega a dizer, Yahushua chorou, né? Antes de chamar ele para fora. Então, as irmãs de Lázaro acharam que o Mashiach estava atrasado, e a gente acha que ele está atrasado na nossa vida, porque a gente acha que tem que ser na nossa hora. Imagina se Ruth pensasse assim, puxa, eu passei já sofrimento 10 anos lá em Moabe, a família da Naomi, do Elimelech, né, do meu marido, do meu cunhado, vieram para Moabe e tudo, e um monte de calamidade aconteceu com a gente lá e tudo, parece que tudo dá errado. Se ela embarcasse na onda de negativismo da sogra dela, da Naomi, ela não desfrutaria dessas bênçãos agora, né? Provavelmente ela ficaria lá em Moabe mesmo. Já estou viúva, o meu varão vai estar aqui mesmo. Vai estar aqui mesmo em Moabe. Qual a chance que ela tinha? Naomi chegou a falar, olha, ainda que eu me casasse hoje, engravidasse hoje, vocês esperariam, fala para as duas noras, eu ter um filho, né? Ou seja, tipo assim, segue a vida de vocês. Mas contra toda a lógica humana, contra toda expectativa, ela, confiando no Elohim, vem, ou seja, esperando, se sujeitando ao tempo do Criador e deixando o Criador trazer aquele futuro marido que fosse escolhido a dedo pela mão dele. Então, que seja uma palavra de encorajamento para as irmãs. Os irmãos não estão participando desse estudo, mas quando a gente postar na internet, né, os irmãos Sim. que assistirem esse estudo também se estende a eles, se estende a eles, né, para certeza. esperar que o Criador vai conceder a pessoa certa na hora certa. Esse livro, ele fala dessa força da persistência de Ruth. É na persistência que se mede o valor real das atitudes de uma pessoa. Porque a constância é a verdadeira essência do serviço a Elohim. Então, assim, não basta ser bom, tem que ser persistente, tem que ser constante. Isso tem que estar em você. Não basta orar eventualmente.
eventualmente eu oro. Não, tem que ser persistente. Tem que ser constante naquilo que se faz. A força de Ruth estava nessa persistência dela, porque ela era assim. Uma outra coisa bem interessante aqui que fala esse livro é que ela fez o percurso inverso do povo de Moabe, né? Porque ela era moabita. A gente sabe que os moabitas eram descendentes de Ló com uma de suas filhas, a filha mais velha dele. Então era um povo que já era gerado nesse pecado. Ela fazia agora o percurso inverso. Ló havia se despedido de Abraão. O segregado persegue sua cobiça. Ruth dizia a Naomi: somente com a morte sejamos separadas. Então ela estava fazendo o caminho inverso, o caminho da techuvá. Era o retorno, era o conserto. É uma curiosidade, a gente preparando o estudo para passar para vocês, né, um segredinho. Diversas vezes a gente chorava aqui estudando, né, esses textos, a gente ficava refletindo que são muito profundos, né? Então a gente pensa, olha que coisa linda. Ruth está fazendo a retificação com relação à atitude do antepassado dela, que gerou o povo dela, ou seja, o que Ló fez de errado, ele se separou de Abraão. Ela agora está se aproximando de uma descendente de Abraão, que é Naomi. Ló voluntariamente meteu o pé, abandonou Abraão, e ela agora não vai largar Naomi de jeito nenhum. Ló disse que não suportava Abraão e é o seu Elohim, enquanto Ruth declarou a Naomi: o teu povo é o meu povo e o teu Elohim será o meu Elohim. Ló avistou a riqueza de Sodoma e para lá se dirigiu, interessado na riqueza. E Ruth preferiu seguir os passos de Naomi, mesmo na pobreza. Então, assim, é o caminho inverso. Ló perseguiu sua cobiça, relacionando-se com sua filha e depois com a outra, herdando esse hábito a todo um povo, né? Todo o povo de Moabe. Mas Ruth esteve disposta a não mais procriar. Então ela disponibilizou no coração dela até não ter mais filho, porque quando ela decidiu ir com Naomi, ela não sabia se ia ter um remidor. O propósito dela era ir para a terra de Israel e buscar o Elohim de Israel. Sim, muito lindo. Eu pedi a Clarice se ela pode ler para gente. Tá, pode ser assim, só me repete a passagem. Ruth 2, versículo 3 ao 7. E ela se foi e chegou e colhia após os ceiveiros, quando ela caminhou em sua volta. Chegou à banda do campo que pertencia a Boaz, o qual era da sua Mitpará, da sua família, de Elimelech. Boaz chegou da Bait-Lehem e disse aos ceiveiros: Yahveh seja convosco. E eles lhes responderam: Yahveh te abençoe. Então disse Boaz ao seu Ebed, que foi colocado sobre os ceiveiros: de quem é esta jovem mulher? E o Ebed foi colocado sobre os ceiveiros e respondeu e disse: é uma moça moabita que voltou com Naomi da terra de Moabe. E ela disse: eu te peço, permita-me respigar e ajuntar após os ceiveiros, entre os feixes. Assim ele veio e continuou, desde pela manhã até agora. Então ela permaneceu um pouco na baita. Obrigada, Clarice. Então a gente vê que para o Criador não existe acaso. A gente sabe que não existe acaso. Era uma providência na vida de Ruth. Nada na nossa vida acontece por um acaso. Não existe acaso, né? Existe a providência de Elohim na nossa vida. Uma coisa interessante, como a Mary está falando, né? Eu estava percebendo algumas semelhanças entre o livro de Esther, né, e o livro de Ruth. A gente vê a providência divina em todo momento, tanto no livro de Esther como no livro de Ruth. Literalmente não está dizendo que o Criador fez isso ou fez aquilo, mas a gente percebe que é a ação sobrenatural dele. A gente vê que tinham tantos campos lá em Belém de Judá. Para Ruth ir, ela foi justamente para o campo de Boaz. A Mary está dizendo que Boaz não costumava visitar, né, a propriedade dele, a fazenda dele, a produção agrícola dele, mas justamente nesse dia ele resolve visitar a propriedade dele. Ou seja,
providência do Criador. Uma providência do Não Criador. tem nenhum acaso. O recato que ela tinha, semiute, né? É. A maneira até de se abaixar para colher as espigas e tudo, ou seja, tinha um brilho, tinha uma unção do Criador diferente, né, sobre a vida de Ruth, a Moabita. O Eterno então dirigiu Ruth para o campo de Boaz, onde ela pôde colher bastante para o sustento dela e da sogra dela, de Naomi. Foi tratada com dignidade e respeito ali. E esse foi apenas o começo da benevolência do Criador na vida dela. Então ele agora começava a erguer Ruth e Naomi da pobreza para o reinado, né? Para uma outra posição. Né? O Criador estava cuidando dela, direcionando ela. Ela não ficou parada, ela se levantou. E as coisas acontecem quando você se levanta, quando você não se entrega, não é verdade? Porque a gente vê que Naomi se levantou e tomou a posição que vou voltar para Israel. É o caminho da Techuvá. Então, da mesma maneira, Ruth se levantou e falou, eu vou na direção do milagre. Eu vou esperando que o Criador abra uma porta para mim e faça assim um milagre. E ela foi, né? E a gente vê que esses são os momentos que ele nos dirige, né? Na nossa vida, né? Quantas vezes a gente tem que se levantar e a gente tem que ir na direção do nosso milagre. A gente vê, né, que, por exemplo, Romanos 8:28 diz, e sabemos que Elohim faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Ruth tinha um amor extraordinário pelo Elohim de Israel, e o Criador, de uma forma extraordinária, sem ela perceber, foi guiando ela para cada atitude que ela tomava, né? Em Provérbios chega a dizer que o homem propõe o seu caminho, mas Yahuwá lhe dirige os passos. Ou seja, quando a pessoa se prontifica a fazer a vontade do Criador, ela não precisa nem ficar preocupada, porque o Criador vai colocar nela o quê? O que Paulo diz em Filipenses 2. O querer e o efetuar, né, segundo a sua boa vontade. Então, né, que seja uma palavra de encorajamento, né, para as irmãs que estão participando, para outras pessoas que vão assistir. Entrega o teu caminho a Yahuwá, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, tem coisa que não é da nossa alçada. Sim. Né? E Ruth, ela se entregou completamente nas mãos do Elohim de Israel, e ele viu essa confiança dela, essa bitachon, que é inteira certeza de fé. Em hebraico, a palavra bitachon, ela é mais elevada do que emuná. Emuná é fé, confiança, fidelidade. Mas bitachon é uma fé 2.0, ou seja, inteira certeza de fé. Então, que bitachon que ela saiu? Ela falou com a sogra dela, eu vou sair, né? E eu quero encontrar Ren, eu quero achar um favor imerecido, eu quero encontrar graça. Ou seja, ela já saiu na inteira certeza que o Elohim de Israel estaria cuidando da vida dela, guiando os passos. Com a tradição, Ruth tinha aproximadamente 40 anos. Então, no versículo 4, quando fala assim, eis que a Escritura usa a palavra inê, né, que indica que algo novo vai acontecer. Mais um sinal da providência do Eterno. Quer dizer, Boaz não estava acostumado, como a gente falou aqui, a visitar os seus campos, mas pela providência do Eterno, a Escritura já coloca, antes dele entrar, a Escritura usa o termo inê, eis que, como se fosse um acaso. Se alguém quiser anotar onde aparece esse inê, né? Versículo 4, Verinê Boaz. Capítulo 2, versículo 4. Então, no versículo 7, fala que ela veio desde de manhã até aquele momento, né? O versículo 7. Então, ela já tinha juntado um efa de grão, ou seja, 10 homens, né? Diz que uma medida de um homem era suficiente para satisfazer uma pessoa por um dia. Então, ela já tinha quantidade para 10 dias aproximadamente, que ela trabalhou durante todo o dia, né? Ela juntou. Eles falam aproximadamente a medida de 10 homens, de 10 feixes. Agora, sim. E quando a gente fala que ela é batalhadora, trabalhadora, o trabalho começava quando o sol nascia, então 6 horas da manhã. E alguns comentaristas até tem a tese de que ela era tão esforçada que ela chegava até antes do sol nascer. Ou seja, no mínimo, ela estava trabalhando desde as 6 horas da manhã. E com a possibilidade até de ter chegado 5 e pouca da manhã, antes do sol nascer. Eu vou ler aqui para vocês o versículo 8, diz, Boaz disse a Ruth,
Você ouviu isso, minha filha? Não vá recolher em outro campo. Não deixe este lugar. Fique aqui com as jovens que trabalham para mim. Então, eles falam que uma pessoa ela abandonava o campo ou porque não tinha mais o que colher ou porque o proprietário obrigava ela a sair, a abandonar o campo. A gente vê que Boaz, ele usou de favor com Ruth, demonstrando assim a proteção, o cuidado com ela. Ele teve todo o cuidado com ela. A gente vai ver aqui que ele falou para os homens não mexerem com ela. Ele se colocou realmente como remidor, como protetor. A gente até comentou, né, que a gente viu um comentário muito bonito que fala que haveria uma colheita maior que a cevada. Seria tanto Davi como o rei e o Machia, que é a Rushua, né, daquela união entre Boaz e Ruth, porque ela foi bisavó do rei Davi e da descendência dela veio também o Machia, né, e a Rushua. No versículo 9, nós temos aqui: mantenha os olhos no campo em que os ceifeiros trabalharem e siga as jovens, ordenei aos rapazes que não a incomodem. Quando tiver sede, vai e beba das jarras de água cheias pelos rapazes. Sim. Uma característica interessante é o quê? A gente vê que o período mais turbulento na história do nosso povo de Israel, no Tanar, nos primeiros escritos, as coisas assim mais tenebrosas aconteceram no período dos juízes, do livro de Shoftim, Juízes. E Ruth acontece nesse período. E todos os comentaristas percebem isso, né? Poxa, por que Boaz está dando ordem aos moços para que ninguém toque nela, para que ninguém moleste ela? Ou seja, né? Aqui a escritura está falando de uma forma delicada. Havia o perigo real de Ruth ser estuprada. E talvez a gente pense assim, poxa, na terra de Israel isso seria possível? Israelitas fazerem isso? Pasme, né? Então os comentaristas unânimes falam, infelizmente isso era uma realidade possível nessa época dos juízes. Cada um com a sua definição do que é bom, do que é certo, do que é errado. Mas nós vemos aqui que Boaz ele foi além do mandamento. Bem interessante que ele não somente deixou os feixes para ela colher, como ele demonstrou cuidado, proteção. Ele falou para eles deixarem cair os feixes para ela pegar. Então a gente vê que a gente pode ir além do mandamento. E o Machia falou muito isso, né? Quando ele falou, quando obrigarem vocês a caminharem uma milha, vá duas. Então, alguém te pediu o casaco, dá a capa também. Dá a capa também. Então você vai além daquilo do mandamento. Então Boaz ele foi além do mandamento.